Era um homem piedoso, submisso, religioso ao Senhor, a Deus. Era um homem temente a Deus, um homem que tratava as coisas de Deus, que tratava a Deus com reverência, com obediência. Era um homem generoso, por quê? Porque ele dava muitas esmolas. Era um homem de oração, porque orava de contínuo a Deus. Era um homem espiritual, porque teve a oportunidade de ter uma visão dada por Deus. Um homem sincero, porque as suas orações e as suas esmolas subiam diante da memória de Deus. Era um homem obediente, porque recebeu as instruções e prontamente obedeceu às instruções daquele ser angelical. Era um homem justo, ou seja, virtuoso, que guardava os mandamentos. Um verdadeiro homem de Deus, eu diria. Apesar de todos esses atributos aqui, Cornélio e todas as pessoas piedosas que o cercavam não estavam salvas. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? A religião não pode salvar. Uma vida de religiosidade apenas vai maquiar, apenas pode te colocar distante do caminho de Deus. Por muito menos do que isso aqui que Cornélio vivia e fazia. Quantos têm vivido muito menos do que essas coisas? E se agarram numa religião, e se agarram numa determinada igreja, e entendem e acham que estão a salvo porque fazem parte de uma determinada instituição. Com todos esses atributos aqui citados, ele se perderia, amados. Quem você tem sido aos olhos de Deus? Quem eu tenho sido aos olhos de Deus? Do que adianta eu brigar por uma religião, eu defender uma religião ou alguma igreja, se eu não estou em Cristo? Do que vai adiantar eu viver uma vida inteira devota, achando que estou em Cristo? Porque sou temente a Deus, assim como era Cornélio. Do que vai adiantar se no final da vida haverá condenação? Mateus capítulo 15, versículo 13, Jesus diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A salvação só pode vir de uma pessoa e vem do Senhor, não vem de instituição religiosa. Não se engane. Ainda que você tenha crescido numa determinada instituição religiosa, não se prenda à instituição religiosa, mas tenha o que Cornélio não tinha, o principal fundamento. E qual era o principal fundamento? Cristo. Até que Pedro fosse lá e pregasse o evangelho, o que o levaria para a salvação, a fé em Cristo Jesus. E é isso que muitos religiosos não conseguem compreender. É isso que muitos religiosos fecham os olhos, porque talvez muitos tenham uma vida devota como a de Cornélio, mas assim como Cornélio não tem o principal fundamento da fé, que é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Não tem. E se não tem Cristo como principal fundamento, não tem a Deus. Como está escrito também na palavra, lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 23, que diz o seguinte: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Em suma, se eu digo que tenho a Deus, se eu digo que sou temente a Deus, mas eu não me rendi a Cristo Jesus, eu não tenho ninguém. É isso que está dizendo o texto. Eu não pertenço a ninguém. E quantas são as pessoas que dizem que creem em Deus, que verdadeiramente temem a Deus, até mesmo como Cornélio, mas não têm o principal fundamento, mas não se renderam a Cristo. E se não se renderam a Cristo, não podem ser aceitas por Deus, porque o padrão que Deus estabeleceu está em Cristo Jesus. Se Jesus não for o centro da nossa vida, não for a exclusividade, o único caminho, o único Senhor na nossa vida, nós não estamos em Deus.